Você já parou para pensar que um simples objeto esquecido no lixo poderia mudar a vida de alguém para sempre? Essa não é uma história de ficção. É um relato real sobre esperança, fé e uma descoberta que desafia a imaginação. Tudo começou numa manhã fria e cinzenta, como tantas outras na vida de um homem que chamava as ruas de lar. Revirando uma pilha de lixo, em busca de algo que pudesse vender ou comer, seus olhos cansados pousaram em um objeto peculiar, uma Bíblia de capa dura, antiga e surrada. Sua primeira reação foi de ceticismo. O que ele faria com aquilo? Era apenas mais um pedaço de lixo pesado e inútil. Ele quase a deixou ali, pronta para ser engolida pelo caminhão de lixo. Mas algo, talvez o tédio ou uma faísca de curiosidade que ele não sentia há muito tempo, o fez pegá-la. A capa de couro estava rachada e as páginas, amareladas pelo tempo, pareciam frágeis. Ele sentou-se na calçada fria e, sem nenhuma expectativa, abriu o livro. E foi aí que o mundo dele virou de cabeça para baixo. Entre as páginas do livro de Salmos, dobrado com cuidado, estava um pedaço de papel que definitivamente não pertencia àquele livro sagrado. Era um mapa antigo, desenhado à mão, com símbolos estranhos e anotações em uma caligrafia que ele mal conseguia decifrar. Não era um mapa da cidade, parecia mais um enigma, uma charada de um tempo esquecido. A princípio, ele pensou que fosse uma brincadeira de criança, algo sem valor. Mas quanto mais olhava para os detalhes, mais sentia que havia algo real ali. Havia marcações de ruas antigas, pontos de referência que não existiam mais e uma série de instruções enigmáticas. Quem teria sido o dono daquela Bíblia? Um excêntrico? Um sonhador? Alguém que escondeu um segredo e o perdeu para o tempo? Como aquele tesouro de papel foi parar no lixo, esperando por ele? As perguntas giravam em sua mente. O mapa parecia apontar para um local específico, a alguns quilômetros de onde ele estava. Com o estômago roncando e a desesperança como sua companheira constante, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele iria seguir o mapa. Com a Bíblia debaixo do braço e o papel amarelado na mão, ele deu os primeiros passos, sem saber que estava começando a jornada mais importante de sua vida. A determinação crescia a cada passo, substituindo a vulnerabilidade que o dominava há anos. A jornada não foi nada fácil. Seguir um mapa antigo numa cidade moderna é um desafio imenso. Ruas haviam mudado de nome, edifícios foram demolidos e novos foram construídos. Muitas vezes, ele se sentia um tolo, perseguindo uma fantasia enquanto a fome e o frio o castigavam. Em vários momentos, ele esteve prestes a desistir. Em um dia particularmente difícil, sem ter comido nada, ele estava sentado em um banco, olhando para o mapa sem entender uma das pistas. Um senhor idoso sentou-se ao lado dele e, ao ver o papel, comentou: "Ah, essa é a antiga Rua das Flores. Meu avô sempre me contava histórias sobre ela. A rua não existia mais, mas o senhor lhe indicou exatamente onde ficava, agora uma pequena praça esquecida. Coincidência? Ou algo mais?" Esses pequenos milagres continuaram acontecendo. Uma pessoa que lhe deu comida exatamente quando ele ia desmaiar de fome. Um guarda noturno que o deixou dormir em um local abrigado bem no caminho que ele precisava seguir. Cada obstáculo parecia ser superado por uma intervenção quase divina. Dentro dele, uma batalha acontecia. Sua mente cética gritava que tudo era sorte, mas seu coração começava a acreditar que algo maior o estava guiando. A esperança, antes uma semente minúscula, começava a florescer. Finalmente, depois de dias de caminhada e incerteza, ele chegou ao destino final indicado no mapa. Era uma antiga casa de tijolos, aparentemente abandonada, num bairro que ele nunca tinha visitado. Seu coração batia forte, ele estava no limiar da verdade.
Ele encontrou uma chave escondida exatamente onde o mapa indicava, debaixo de uma pedra solta na entrada. A porta rangeu ao abrir, revelando um interior coberto de poeira e teias de aranha. O ar era pesado com o cheiro de tempo e abandono. Seguindo as últimas instruções do mapa, ele foi até uma pequena biblioteca onde uma estante de livros cobria toda a parede. A instrução era clara. No coração do conhecimento, a verdade espera. Ele começou a procurar, até que encontrou um livro com o mesmo símbolo que estava desenhado no mapa. Ao puxá-lo, um mecanismo secreto foi ativado e parte da estante se moveu, revelando um pequeno cofre na parede. Com as mãos trêmulas, ele usou a mesma chave para abri-lo. Dentro não havia ouro ou joias. Havia um conjunto de documentos, escrituras de propriedade e uma carta. A carta era do dono original da Bíblia, um homem que, décadas atrás, havia perdido toda a sua fortuna e acabado nas ruas, assim como ele. Mas antes de perder tudo, ele conseguiu salvar uma única propriedade, aquela casa e um pequeno terreno. Na carta, ele explicava que não teve herdeiros e que deixava tudo para quem a providência guiasse através da sua fé, para a pessoa que encontrasse sua Bíblia e decifrasse seu mapa. A herança não era uma fortuna em dinheiro, mas algo muito mais valioso: um lar, um teto sobre sua cabeça, a chance de um recomeço. O impacto foi imediato e avassalador. Naquele mesmo dia, ele dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em anos. Tomou um banho quente, comeu uma refeição sentado à mesa. Coisas simples que para ele eram o maior luxo do mundo. A casa, embora antiga, estava em boas condições. Com um pouco de trabalho, tornou-se um verdadeiro lar. Mas a transformação não foi apenas material. Ter um endereço, um lugar seguro, devolveu a ele sua dignidade. Ele não era mais invisível. Ele era um cidadão, um morador, uma pessoa. Conforme se restabelecia, ele nunca esqueceu de onde veio. A memória das noites frias e dos rostos desesperados nas ruas estava gravada em sua alma. Ele sabia que não podia guardar aquela bênção só para si. Usando os recursos que a propriedade lhe proporcionava, ele começou um pequeno projeto. Passou a cozinhar refeições quentes e a distribuí-las para as pessoas em situação de rua, na mesma área onde ele costumava viver. Ele não oferecia apenas comida, mas também uma palavra de conforto, um ouvido atento e a sua própria história como prova de que a esperança nunca deve morrer. Ele se tornou um testemunho vivo de que a fé, seja ela em Deus, no destino ou na bondade humana, pode operar milagres. A Bíblia encontrada no lixo não lhe deu apenas uma casa, mas um propósito. A história dele não demorou a se espalhar, primeiro entre a comunidade local, depois na mídia. As pessoas ficaram fascinadas, não apenas pela incrível sorte, mas pela sua decisão de retribuir. Sua jornada inspirou uma onda de solidariedade. Doações começaram a chegar para o seu projeto, permitindo que ele expandisse sua ajuda. A história chamou a atenção para a dura realidade da população em situação de rua, humanizando um problema que muitos preferem ignorar. Aquele achado fortuito gerou uma corrente de bem que continua a crescer até hoje. Sua vida se tornou um legado, uma poderosa mensagem de que a esperança pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Um livro descartado, uma curiosidade momentânea, uma decisão de acreditar no impossível. Esses foram os ingredientes que abriram portas que ninguém poderia imaginar. A história dele nos convida a olhar ao nosso redor com mais atenção. Quantos tesouros esquecidos existem em nossas próprias vidas? Talvez não seja um mapa para uma herança, mas uma habilidade que nunca desenvolvemos, um sonho que abandonamos, uma amizade que deixamos esfriar. A vida, às vezes, nos apresenta caminhos inesperados. Cabe a nós ter a coragem de segui-los. Obrigado por assistir.
Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar. E não se esqueça de se inscrever para mais relatos que nos lembram do poder da esperança.